Olá, Guilherme Iqueda. Pode ser. Olá. Boa tarde para vocês todos. Vamos iniciar essa live do dia 4 de novembro de 2020, pedindo a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Muito obrigado ao bom Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Muito obrigado pelas vitórias alcançadas em Jesus Cristo e seja conosco nessa live. Dá-nos a tua proteção, o teu amor, o teu carinho, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, turma, com relação à matéria, vocês peguem, por favor, o livro de vocês, lá na página número, no seu livro, na página número 196. Lá na página 196, nós temos, por exemplo, a localização da Oceania. E nós vimos ali que temos a Austrália, a Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné e o conjunto de ilhas que fazem parte desse contexto, que é chamado de Micronésia, Polinésia e Melanésia. São os conjuntos de ilhas que nós temos nessa região que faz a parte da Oceania. Lá na página número 197, eu estou com o livro aberto em mãos para a gente acompanhar. Na página 197, nós falamos dos conjuntos de 3 ilhas, que é o chamado Melanésia, Polinésia e Micronésia. Então, nós já corrigimos esse conjunto e já explicamos sobre o mesmo. Na página número 198, nós conversamos com vocês relacionado à formação geológica e à forma do relevo. E na página número 198, nós conversamos com vocês relacionado à Pangeia, como era formada a Pangeia. Depois, com os movimentos das placas tectônicas, surgiu o que nós conhecemos os atuais continentes, que podemos observar na página 198, a América, a África, a Ásia, a Antártida e a Austrália. Logicamente que a Ásia com o continente europeu. Falamos também que o embasamento geológico da Oceania, principalmente dessa região, é formado por rochas ígneas e metamórficas. Já na página número do seu livro, lá na página 199, nós comentamos com vocês as principais formas de relevo que nós temos na Austrália. E foi falado sobre que temos na parte leste a cadeia de montanhas australianas. Na parte central nós vamos ter planícies e na parte oeste nós vamos ter planaltos. E falamos das formas de relevo que nós temos com as suas respectivas formações de minerais, que são areníticas e calcárias. Tudo isso que eu estou falando com vocês, nós já vimos em aulas anteriores, só para relembrar aquilo que nós já estudamos até o prezado momento. Na página 199, vimos lá uma figura de Uluru. Uluru é também chamado de a Rocha, né? Que é o Parque Nacional Central da Austrália. Também falamos sobre os Alpes do Sul, que comentamos que a Nova Zelândia é formada por 2 ilhas, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. E a Ilha do Sul ela é formada por muitas atividades de movimentação das placas tectônicas. Na página 199, na segunda coluna, falamos sobre as ilhas. E a predominância dessas ilhas, elas são formadas aonde? Principalmente por atividades vulcânicas, principalmente na região do Oceano Pacífico. E lá no Oceano Pacífico, nós temos o que chamamos de Círculo do Fogo do Pacífico, que tem o quê? Constantemente atividades sísmicas, tais como
terremotos no continente, maremotos nos oceanos e atividades vulcânicas ativas. E aí foi comentado na página 99 que nós temos a maior ilha que temos nessa Oceania, que é chamado a ilha de Havaí. Havaí, capital Honolulu, ela pertence aos Estados Unidos. Os Estados Unidos sabe que tem 50 estados. E uma delas, 49, é o Alasca, que está lá perto do Canadá, e o número 50 é a ilha do Havaí, que está situado no Oceano Pacífico. Né? Depois nós comentamos na página 200, já estou abrindo o livro lá na página 200. Lá na página 200 do seu livro nós falamos sobre a hidrografia. Caracterizamos os principais fatores que ocorrem a hidrografia, falamos sobre a importância econômica e citamos os principais rios desta localidade. Citamos da Austrália e da Nova Zelândia. Na página 200 também nós conversamos com vocês sobre clima e vegetação. O clima, quais são as principais características, né? Onde está situado, qual a influência climática para a região da Oceania e também falamos a associação entre clima e a vegetação na página 200. Lá na página 201, nos diz sobre autóctonos, que são espécies próprias de determinada região, que são aqueles animais que eu mostrei para vocês no vídeo, como canguru, koala, né? Mostrei para vocês ornitorrinco. Esses animais, hoje, eles estão praticamente em extinção, mas o governo da Austrália, na parte do meio ambiente, está preservando esses animais originados dessa localidade exclusiva que temos nessa região. Então, desde lá da página número 196 até a página 201, foi o aspecto chamado aspecto natural. E aí eu pedi para vocês realizarem o AV1. O AV1 seria o quê? Os exercícios do capítulo número 10. E quero parabenizar vocês, alunos, que fizeram essas atividades. E agora, hoje, nós vamos, então, corrigir as atividades propostas pela página 201 e 202. Quero compartilhar agora a tela com vocês para fazer a correção do mesmo. Os dois Guilhermes que estão com a câmera aberta, vocês estão vendo lá no slide Atividades, capítulo 10, Oceania? Sim. Sim, obrigado. Então tá bom, é isso mesmo. Então vamos agora, então, continuar a nossa correção, ok? A semana do dia 3 a 5 de novembro de 2020. Essa é a nossa 15ª live do semestre, do dia 4 de 11 de 2020. Então, vamos à primeira atividade de vocês. Página 201, questão número 1, letra A. Então, vou ler com vocês o seguinte. Unicamp, São Paulo. A Oceania é um continente formado por um conjunto de ilhas e pela Austrália. Com base no texto e observando os mapas a seguir, responda. 1A. Sabe-se que a Oceania pode ser compartimentada em 3 grandes conjuntos de ilhas, cuja importância estratégica ainda hoje é muito grande. Quais são esses 3 conjuntos? Resposta: Micronésia, Melanésia e
Polinésia? Vamos agora para a questão número 1b. Com relação à Austrália, quais são as características do relevo australiano? Essa primeira figura que estou mostrando para vocês, aqui fica a ópera Sydney Hall, que fica na cidade de Sydney, a capital turística da Austrália. Então, pergunta 1b. Com relação à Austrália, quais são as características do relevo australiano? Resposta: o relevo australiano é pouco acidentado, muito desgastado pela erosão e pode ser dividido em 3 partes. Cordilheira Australiana, que está na parte leste, as planícies que ficam na parte central e planaltos na parte oeste. Então, você tem a resposta da página 201, 1b dessa questão. Eu vou dar um tempinho para você copiar, pegue lá a sua borracha, apague aquilo que está errado e coloca as respostas corretas relacionadas a esse assunto. Vamos, acho que já deu tempo suficiente para vocês corrigirem a pergunta 1b. Vamos à pergunta 1c da página 201. Para realizar essa pergunta, nós devemos observar o mapa que está ao lado, na segunda coluna. Primeiro, o mapa diz assim: precipitações na Austrália. Aí você vê lá, conforme as estações do ano, chuvas de verão e chuvas de inverno. Aí você tem menos, até chegar a 250 milímetros de água na região central da Austrália. Ao redor delas vão ter até 500 milímetros de água. Depois na parte verde, verde mais escura, até 1.500 milímetros. E na parte mais escura, 1.500 milímetros a mais de precipitação de chuvas que ocorrem conforme as estações do ano. Já o segundo mapa nos diz o seguinte: relevo da Austrália. Temos a parte verde, que é chamado planície. Depois temos a parte mais clara, maciço antigo. E a parte escura, laranjada, altitude acima de 600 metros. Observando esses dois mapas, precipitações na Austrália e relevo na Austrália, a pergunta 1C faz o seguinte:
Ainda sobre a Austrália, por que na zona norte as chuvas ocorrem no verão e na zona sul apenas no inverno? Resposta: na Austrália, o clima é tropical. Na zona norte, com chuvas concentradas no verão, em razão dos efeitos de monção. Segunda parte da resposta: as chuvas são abundantes nesse período, sucedendo um inverno menos rigoroso e seco. E a terceira parte da resposta é: a zona sul, por sua vez, as chuvas ocorrem no inverno, predominando um clima temperado do tipo mediterrâneo. Então, aqui você tem 3 respostas para essa pergunta aqui da 1C da página 201. Também vou dar um tempo para você copiar, apagar, colocar essa resposta correta para irmos para a página 202. Vem aqui que eu vou lá chamar o cara lá que está aí. Continuando a nossa resposta, pergunta número 2. Quais são as origens da grande parte das ilhas que compõem a Oceania? Resposta: a formação de muitas ilhas da Oceania está ligada ao intenso vulcanismo, características presentes ainda em nossos dias. Outras são de origem biológica, com a formação de corais.
professor, Oi? e por causa de muitas placas tectônicas, não? Sim, sim. Aqui eu coloquei porque essas ilhas, né, de maior intensidade, elas vão ser de origem vulcânica, tá? Mas também tem em algumas áreas de movimentação de placas tectônicas, muito bem. Só que a maior parte das ilhas que nós temos aí é atividade vulcânica. Parabéns. Obrigada. Vamos agora para a pergunta número 3. Eu estou dando um tempo hábil para você copiar todas as respostas, deixar tudo organizado no seu livro. Por isso, estou tendo um tempo bem hábil para você conseguir apagar, copiar, deixar tudo respostas corretas. Número 3 da página 202 diz assim: uma das características botânicas da Austrália é a alta concentração de plantas típicas da ilha. Explique esse fenômeno. Essa foto aqui que vocês estão vendo, ela é da planície central da Austrália, na região do Uluru. Então, pergunta número 3, resposta. A explicação apresentada por estudiosos se prende ao fato de a Austrália ter permanecido isolada dos demais continentes por muito tempo. Por isso que se diz que essa região ela não teve muito espaço voltado para a atividade de conquista, de exploração da matéria-prima dessa região. Ok? Vamos à questão número 4. Uma das características do interior da Austrália são os seus desertos.
Com base nos aspectos físicos, explique a ocorrência dessas áreas desérticas. Resposta da número 4. A presença constante dos ventos frios provenientes do Oceano Índico, que atuam em direção ao interior do continente, é um dos fatores que contribuem para a formação dos desertos australianos. Nessa foto aqui, você pode observar a região dos Grandes Cânions, que fica na Austrália, na parte central, que é deserto rochoso. Próxima, última pergunta. Explique as origens dos Alpes do sul da Nova Zelândia. Resposta: são montanhas de formação recente, tendo sido originadas das movimentações das placas tectônicas. Essa área que você pode observar é a região da ilha sul dos Alpes do Sul australiano. Você vê ali que temos uma grande formação de áreas montanhosas cobertas de gelo. Tá? Ok? Então, você acha que já conseguiu copiar essa resposta que vemos na página 200 e 201 e 202, né? Com isso, nós fizemos as nossas correções. Na aula que vem, nós vamos falar sobre demografia da parte do continente oceânico.
muito obrigado pela sua cooperação, pela sua participação. E vamos finalizar a nossa live de hoje através de uma oração. Oremos. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e orientando, para que eles possam ter a tua paz, o teu amor, o entendimento que vem dos altos céus. Estenda a cada um dos seus familiares as suas bênçãos também. Muito obrigado por tudo. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado. Até o próximo encontro. Fui. Tchau.